Era inegável dizer que o Ceará era um dos grandes favoritos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo investimento que foi feito, a quantidade de jogadores que chegaram, o valor do elenco, né? Jogadores que permaneceram da Série A para a Série B, jogadores que renovaram o contrato ou vieram com um contrato mais longo e acabaram ficando. As contratações que acabaram chegando, seja antes da temporada ou no meio dela, os jogadores que chegaram, a maioria deles passou por uma aprovação popular, vamos dizer assim. É claro, um ou outro chamou um pouco a atenção, aquele pé atrás, né, aquela desconfiança. Mas se a gente for olhar de maneira geral, a Varley, a volta do Panhussá, o William Formiga, né, um lateral que começou muito bem a temporada, é, Arthur Rezende, os caras que começaram ali no. O Kaique Gonçalves começou fazendo uma boa temporada também, apesar de que eram caras que não eram tão conhecidos, chamaram a atenção. O próprio Guilherme Castilho, né, ter permanecido, o Eric também como um protagonista desse time, até criticado da temporada passada, mas acabou ganhando um pouco dessa simpatia do torcedor. Para não falar de jogadores ali do meio para frente, né? Como o Vitor Gabriel, e aí depois as contratações de meio de temporada. A vinda do Nicolas, por exemplo, foi muito comemorada. Pô, o Ceará tá tirando um jogador da Série A para a Série B, um jogador que fez muitos gols no Goiás ao longo da temporada e de repente vem reforçar a equipe do Ceará. Enfim, né? A permanência de Gustavo Morínigo, que tinha feito. Aliás, a permanência não, a vinda de Gustavo Morínigo, que tinha feito um grande trabalho à frente do Curitiba, naquele mesmo processo de terminar a temporada, chegar já com o time rebaixado, mas montar um time forte para a temporada seguinte, para conquistar o acesso. Enfim, não dá para negar que o começo de temporada do Ceará era uma. A gente olhava para o time e dizia assim: bom, é verdade, não tem grandes medalhões, mas é um time que é coerente. Né? Tem algumas coerências aí nessa formatação. Obviamente, como eu falei, com algumas ressalvas, com algumas críticas, não era. Logo no começo ficou claro que não era o suficiente, enfim. Né? E aí uma das coisas que fica me perguntando, porque para a gente não ser analista de resultado, porque depois que o resultado vem é muito mais fácil a gente concluir alguma coisa, né? Ah, o time não subiu, então não prestou. Essa definição ela é muito mais fácil, né, da gente fazer. Só que nesse meio de campo eu fico me perguntando por quê? Por que, que o Ceará não subiu? Qual é a grande explicação? É porque houve alguma. E aí logo a gente pensa, né? Ou logo se associa isso. Seja da parte do torcedor, da imprensa. Está acontecendo algum problema interno? Salário atrasado? Bom, as informações que a gente tem não são de salário atrasado. É de briga no elenco? É de racha? Tem um grupo que está pensando de um jeito, outro que está pensando de outro? Bom, até onde eu sei, não tem uma grande história, assim, uma grande rivalidade, grupos divididos no elenco. Né? Então, o que é que faz o Ceará não ser uma equipe competitiva, sendo ele, desde o começo, um dos grandes protagonistas? E isso aumentou quando o Ceará fez grandes clássicos, é verdade. Não há como negar, o Ceará fez boas partidas contra o Fortaleza, algumas delas começando de forma avassaladora e depois meio que sustentando o resultado que foi construído, outras mesmo de forma muito consistente. Venceu três clássicos, empatou um e só perdeu um deles, que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Até o que dá o título ao Fortaleza foi um 2-2. O Ceará faz 2-0 e o Fortaleza vai buscar o empate, né? Por ter a melhor. Por já ter vencido o primeiro jogo, acabou levando o título. As partidas contra o Sport, o grande rival da Copa do Nordeste, né, pelo desempenho, pela campanha do Sport na Copa do Nordeste, tudo isso fazia com que o Ceará, né, olhasse e dissesse assim: não, a Série B a gente vai conseguir encarar. Não há como a gente dizer também que a diretoria, isso, aquilo. E o que eu estou fazendo não é defender a diretoria, mas a gente precisa ser justo, coerente com a nossa análise. Quando a gente olhava para a temporada, por mais que a gente dissesse assim, o Ceará não é brilhante, o Ceará não é um time que passa tanta confiança, é um time que vai a trancos e barrancos, vai vencendo os jogos. Mas era uma equipe competitiva, era uma equipe que chegou na final do campeonato estadual, a sua maior obrigação, vencer, vai muito ali do contexto dos dois jogos. Foi campeão da Copa do Nordeste, né? Chegou eliminando o Fortaleza na semifinal, seu maior rival, com maior investimento, venceu o Sport no primeiro jogo, perde depois
perde no segundo e vai para os pênaltis e consegue o título. Na Copa do Brasil meio que, né, realmente deu uma sabonetada e acabou não conseguindo fazer uma boa campanha, mas o resultado era um time que você, pô, tem alguma coisa aí. E o Ceará entra na Série B, né, com uma inércia muito grande. As primeiras rodadas do Ceará são de um marasmo muito grande. Toma logo uma goleada do Guarani, depois perde para o Vitória também, e acaba que vai somando resultados ruins. Eu queria destacar uma entrevista do Oswaldo do Vitória, né? Bem conhecido do futebol cearense, ao programa Bate Pronto da Jovem Pan News aqui de Fortaleza, com o Caio César, o Hugo do Vale, né, e toda a equipe lá, Nilo Facundo, grandes parceiros com quem eu já trabalhei, e eu pude acompanhar um corte, né, um fragmento dessa entrevista, quando o Oswaldo é perguntado por que o Ceará não foi essa equipe, né, que brigou pelo acesso. E a resposta do Oswaldo é até muito sincera, né? O Oswaldo é um dos melhores jogadores do Vitória, tem sido muito protagonista nas últimas rodadas. Se tivesse sido contratado aqui, o mundo tinha caído, né? Porque ele já tinha vindo muito mal de uma temporada no CSA. O Vitória que todo mundo, inclusive eu apontava o Vitória como um postulante a rebaixamento, numa pífia campanha no Campeonato Baiano, idem na Copa do Nordeste, né? Enfim, muito atrapalhado. Léo Condé chegou, organizou a casa, teve tempo para trabalhar, e a resposta do Oswaldo foi o seguinte: na Série B é preciso competir. O Ceará é um time que compete pouco. Não é só na qualidade que o time se sobressai na Série B. E eu achei a resposta do Oswaldo talvez como uma luz para responder a pergunta de por que de fato o Ceará não subiu. Por que o Ceará nunca brigou para subir? Né? Não é que ele não vai subir, é que ele nunca brigou para subir. E é uma luz nessa tentativa de entender o que foi que aconteceu com o Ceará. A Série B, obviamente, é um campeonato diferente da Série A. E quando eu falo isso, pô, que frase tão óbvia, né? Mas é porque a Série A é um campeonato mais técnico, né? Um campeonato mais que a tática é importante, que a técnica dos jogadores se sobressai, que às vezes são jogos muito equilibrados, mas a qualidade individual ela aparece e é determinante para os resultados. A Série B muitas vezes não. Muitas vezes é o time que briga mais, é o time que se impõe mais, é o time que catimba mais às vezes, que faz 1-0 e se defende e que não é tão não vistoso, que não é tão aparente, que é um futebol meio feio, mas que consegue ser um time duro, que toma poucos gols, que é difícil de ser superado, principalmente em casa. E o Ceará subiu em 2009, por exemplo, dessa forma. O Ceará subiu, todo mundo lembra de quê? Do trio de ferro do Ceará. O Ceará começou muito mal a competição, mas o trio de ferro foi o símbolo, talvez ali, da grande campanha que o Ceará fez. Um time que ganhava de 1-0 a maioria dos seus jogos. Não era um futebol tão bonito, dependia muito da qualidade individual do Geraldo, quando o Mota chegou, do poder de definição do Mota. Jogos apertados, difíceis, Duque de Caxias 1-0. O Ceará vencia jogos aqui apertados exatamente dessa forma. Contra o Brasiliense, um 2-1 arrastado, um Guarani 2-2. Enfim, vários jogos que a gente pode elencar aqui dessa forma. E, de fato, esse é um grande ponto que faltou nesse time de 2023. Talvez seja um time com muita qualidade. Tecnicamente, o Ceará tem jogadores como o Chay, como o Jean Carlos, como o próprio Guilherme Castilho, trouxe o Barleta, tem o Eric, jogadores que têm qualidade com a bola no pé. O Varley, um lateral direito que era um ponta, veio para a lateral. O William Formiga também, um cara que tem a qualidade com a bola no pé. David Ricardo, um zagueiro da base que tem como uma das principais características a qualidade, a saída de bola, o lançamento, pode jogar de lateral também. E vários jogadores, né? E acabou que faltou talvez esse grande ponto, ser um time competitivo. E aí tem muito a ver com a alma, tem muito a ver com o espírito do grupo. Eu não posso dizer porque eu não estou lá, mas passa muito também pela gestão de elenco, passa muito pelo perfil do treinador, a forma com que a diretoria gere o time. Eu não quero ser leviano, não quero fazer acusações, porque é muito fácil a gente estar aqui tacando pedra, mas
o que eu posso dizer é que é de responsabilidade dessas figuras. E o Ceará trocou muito técnico, o Ceará mudou muito. E na ideia de ser um time melhor, de ter mais qualidade, acabou tropeçando nas próprias pernas e vai perder o acesso para equipes como Vitória, que quiseram mais, mesmo com Yuri Castilho, Matheus Gonçalves, Oswaldo e Léo Gamalho como os principais atacantes. Essas 4 contratações, aqui ninguém gostaria delas. Todo mundo rejeitaria essas 4 contratações que eu acabei de falar. O Vitória tem um volante que é o Dudu, que jogou Ferroviário, passou pelo Fortaleza, e também outro jogador que também dificilmente teria um grande aporte aqui da torcida do Ceará. Dito isso, que fica a lição para 2024, porque o Ceará tem torcida, o Ceará tem estádio, o Ceará tem a força da sua camisa na Série B, mas precisa executar isso na prática, muito mais do que só qualidade. Falta só, talvez, ajustar esse ponto. Quando eu digo só, né, pode ser que esse só seja muito amplo, mas é um ponto determinante para mudança de mentalidade, fora todas as outras coisas que a gente já falou do Ceará aqui também no canal. Você concorda com isso? Para mim, elucidou muito o meu entendimento. Para você também, deixa nos comentários, quero saber também a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, seja membro do Fala Manso, é muito importante para nós aqui, beleza? Grande abraço.